Mon amour, je vois la vie. Hoje eu quero falar aqui com vocês sobre um assunto que é super atual, que é a imposta peste do coronavírus, uma pandemia, né? Não foi a primeira pandemia do mundo, houveram tantas outras. Eu quero aqui comentar sobre uma que aconteceu na Europa lá no século XIV. Essa pandemia ela teve o nome de peste negra, também foi batizada de peste bubônica, né? Ela surgiu em 1348 de uma forma tão devastadora e se espalhou assim rapidamente por toda a Europa, né? A partir de Florença. Florença é uma região importante da Itália, fica no centro da Itália, um pouco mais para o norte, certo? E a mortalidade dessa peste negra, ela foi tremendamente violenta, muito mais do que é hoje essa coronavírus. Simplesmente ela matou 1/3 da população europeia da época. E olha que a população europeia era dos povos mais instruídos que tinha, né? Você imagina nos países que não tinham as condições que tinha a Europa, né? Ela chegou mesmo ao ponto, vilas e até cidades, praticamente desaparecia a população. Caíram todo mundo fora, porque não tinha como. A peste era tão violenta que tinha no chão, nas ruas, gente caída, com aquelas manchas horríveis no corpo, tá certo? Então eles desapareceram, foram caçar, foram para os campos, foram para as montanhas, foram para onde for, certo? Fugiam desesperadamente. E até mesmo porque eles não sabiam o que é que realmente estava acontecendo. No início e no auge dessa pandemia, tanto os patrões como os empregados buscavam desesperadamente um lugar para que lhes parecesse seguro. E a ideia principal, ainda que ninguém cientificamente dissesse, era que eles reconheceram que precisavam se isolar. Porque se ficasse junto ali com aquelas pessoas, inclusive parentes, ia se contaminar. É próximo do que hoje a gente diz assim, olha, precisa fazer um lockdown, precisa de um distanciamento, precisa usar máscara, precisa se proteger do vírus. Mas é tão difícil se entrar na cabeça de algumas pessoas. É incrível isso. Sinceramente, a gente fica até desanimado com essas coisas. Qual foi a origem da peste negra? Entre 542 e 602, começou na Europa, no norte da África e no centro-sul da Ásia, a primeira pandemia da peste negra. Ela foi batizada na época de Praga de Justiniano. Por que Praga de Justiniano? Porque na época o imperador romano era justamente Justiniano. Era Justiniano, e o Império Romano, né, para onde ia, levava a sua turma, né, e tomava conta de tudo. Por isso é que recebeu esse nome de Praga de Justiniano, certo? O nome completo dele é Flávio Pedro Sabácio Justiniano. Olha, foi uma das piores pandemias do mundo. E também por causa dela, né, começou a ruir o Império Romano. Justamente por causa dela. A segunda grande pandemia, ela foi batizada de peste negra, devido justamente às manchas negras que apareciam no corpo das pessoas. A terceira e última pandemia surgiu em 1855 e aconteceu justamente na China. E ela foi batizada de pandemia contemporânea. Essa pandemia contemporânea, ela atingiu grandes proporções devido ao avanço dos transportes marítimos. Antes só tinha aqueles barcos à vela e o comércio pelo mar era muito restrito, era aquela coisa pequena, né? E depois, como vieram os navios a vapor, começou um comércio mais intenso. Então era comum pessoas de um continente ir para outro continente. E quando ia, levava esses vírus, essas coisas. Levava os ratos, levava tudo. O único lugar, mais ou menos, que escapou disso foi a Oceania, porque ninguém ia para lá, praticamente, um lugar que não tinha ninguém para vender nada. Pois bem, essa pandemia, e ela veio por onde?
através de pulgas. Essas pulgas eram infectadas com a bactéria, né? Essa bactériazinha se chama Yersinia pestis, que se hospedava depois das pulgas para as roupas dos marinheiros, dos comerciantes, e depois passavam para outros animais, né? Gado, jumento, essas coisas. Principalmente nos roedores. Aí é onde vem a questão do rato, né? O rato aí passando as coisas para frente. Vamos falar aqui também um pouco quais foram as consequências da peste negra na sociedade europeia. Pois bem, gente, em 1348, a peste chegou na Itália, como eu já disse, lá na cidadezinha de Florença. E ela chegou com uma força devastadora, forte mesmo. E se espalhou rapidamente por toda a Europa. A Itália é mais ou menos ali central. Nenhuma prevenção que se imaginava foi eficaz. De onde é que eu tiro essas coisas? De onde eu pesquisei? Eu vou citar depois a fonte que eu pesquisei, mas o livro que conta isso foi um livro de Boccaccio. Ele diz lá que na cidade de Florença nenhuma prevenção foi válida, nem valeu a pena qualquer providência dos homens. Depois, uma professora universitária aqui no Brasil, Karine Simone, diz: as orações, rituais, terapias de aromas e todo tipo de ação preventiva não serviu para evitar que a peste se espalhasse rápido. A peste não poupava ninguém, infectava os membros de todas as classes sociais, credos e raças. Daí, a transmissão da doença nos humanos se dava pela mordida do rato, pela picada da pulga, ou então simplesmente pelo ar, né? A pessoa, ao espirrar ou tossir, ela jogava aquilo para frente, né? Um outro tópico que eu quero dizer assim, como é que a população da época, em cada época dessa, tentou combater essa peste negra? Então, algumas pessoas acreditavam que vivendo assim sobriamente assim, regrado, aquela coisa toda, né? Evitando a soberba, evitando as loucuras, ou então colocando a sua condição econômica como forma de receber melhores cuidados, e ajudaria a driblar a peste, ou seja, por bons atos, boas ações. Era uma forma assim de mostrar uma imagem que nem sempre correspondia à forma de vida que essa pessoa levava. Não era propriamente como ele se comportava. Ele podia ali enganar os humanos, mas a Deus ninguém engana. Então, naquele tempo, como também acontece hoje, se formava um grupo de pessoas que viviam isoladas das demais pessoas. Ou seja, formava aquele grupinho, bom, tá aqui, ninguém entra aqui, ninguém se contamina, porque não vem gente de fora. Certo? Não vem gente aqui que a gente não conhece. E, de uma certa forma, é uma providência, mas bom, não vou julgar. Há relatos também de que famílias inteiras elas se recolhiam e se trancavam em casa, onde nenhum doente pudesse nem tocar na porta. Para quê? Para que não recebesse nem passasse doença para ninguém. Também é uma forma, embora meio estranha, mas era a forma que eles tinham na época. Coitado, era o que eles tinham. Era a forma de todo mundo se autoproteger. Depois de um certo tempo, as pessoas já não se preocupavam mais em viver melhor. A doença foi tão devastadora. Olha, o tempo que eu lhe falei não foi pequeno. Não foi 1 ano, 2 meses, 3 meses, né? Nem 5 anos. Foi muito mais do que isso. Então as pessoas, da mesma forma que hoje nós estamos enfadados, já estamos cansados de tudo isso, imagine 5, 10 anos a mesma coisa se você vendo todo dia aquela miséria na sua frente. Então depois disso já não se preocupavam mais em viver melhor. O único interesse deles era viver modestamente, achando que com isso ia agradar a Deus. Eles fugiam lá de qualquer luxúria. Eles acreditavam que com essas ações pudessem ser vistos, né, com misericórdia por Deus. Num lado totalmente oposto, haviam assim muitas pessoas que achando que tudo mesmo estava perdido, que não tinha mais jeito, que o destino mesmo era morrer com aquela praga, eles passavam a viver absolutamente na marra, aí, na balada aí todo tempo. Se importava mais nada, entendeu? Se é para morrer mesmo, então eu vou beber, eu vou transar, eu vou fazer doidice, fazer o que tem que fazer.
viviam verdadeiras orgias. Então tem esse lado das pessoas que se preocupavam em, de uma certa forma, entre aspas, agradar a Deus, e tinha uns outros que davam como perdido, né? Já que eu tenho pouco tempo mesmo, eu vou esculhambar aqui a coisa, vou baldear o negócio. Então essas baladas que a gente vê hoje, o pessoal o jovem tudo fazendo, era mais ou menos o que eles estavam fazendo naquela época. Já não fazia já muita diferença para eles morrer, né, de peste ou morrer gozando lá dos seus últimos momentos. Morrer bêbado ou de peste, para eles tanto fazia. Para essas pessoas, da mesma forma como nós vemos hoje, os remédios eficazes seriam as aglomerações, as bebedeiras, o sexo desenfreado, essas coisas. Uma verdadeira onda negacionista. Que não estou falando da negação da ciência, pois a ciência estava ainda buscando entender o que é que estava acontecendo. Esse mesmo autor, famoso até o Boccaccio, ele falou tudo isso mais ou menos dessa forma. Aí eu pergunto, como é que ficaram as relações familiares nesse período? De certa forma, eles agiam se autodefendendo, evitavam as aglomerações, mesmo que fosse com familiares que não fizesse parte do núcleo familiar. Tipo assim, eles não queriam aproximação com primo, com tia, com tias, até com o irmão mesmo que estivesse morando longe e eles não soubessem qual era o estado de saúde dele, eles não queriam papo, não. Por quê? Porque estava todo mundo tentando se defender. Foram tempos difíceis, pois ao mesmo tempo que eles estavam privados dos seus rendimentos financeiros, né? Dos seus negócios, dos seus salários também, da produção dos seus campos, porque não tinha ninguém para plantar, nem ninguém para colher, o comércio totalmente parado, né? Ninguém queria abrir negócio e ninguém queria comprar e ninguém queria trabalhar. A verdade é essa. Ficou uma situação totalmente caótica, uma situação terrível. Quem tinha feito algum tipo de reserva financeira, ou de alimento, ou de bens, de alguma coisa, bem de subsistência, muito que bem. E quem não tinha, tinha que arcar com as consequências. E qual era a forma deles, para não morrer? O que eles tinham que fazer era, sei lá, assaltar, roubar, né? Porque ninguém pode viver passando fome sem reagir. O fato, gente, é que em determinado momento as pessoas passaram a criar repugnância entre si. Um vizinho não socorria o outro e vice-versa. Os parentes pouco se visitavam e quando faziam era sem se tocar um no outro, sem tocar as mãos, sem dar abraço, né, sem se beijarem. As pessoas que contraíssem a doença, eles dependiam totalmente dos cuidados das poucas pessoas que continuavam dispostas a ajudar. E essas poucas pessoas aqui lá morriam porque se contaminava também. Então chegava-se a um ponto de um irmão simplesmente abandonar o outro no meio da rua. Um tio, uma tia não socorreu o sobrinho. Isso era normal. Porque se fosse tocar da mesma forma que o coronavírus, por que que hoje as pessoas enterram seus mortos sem poder sequer dar o último abraço no morto? Naquela época era pior ainda. Pior por quê? Porque o nível de contágio era muito maior. Veja bem, era frequente a esposa abandonar o marido e vice-versa. Sentia que o marido estava meio bambambam, pronto, caía fora. E o marido da mesma forma com a esposa. Pais e mães sentiam-se enojados ao visitar os filhos que estivessem doentes, como se eles não fossem filhos. Alguns religiosos lembravam aos fiéis, e aí sempre entra Deus nessa história. Então alguns religiosos aproveitavam essa ocasião para lembrar alguns fiéis uma fala de Jesus. E você lembra dessa fala? Levantar-se-á nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome, peste e grandes desgraças em diversos lugares. Tudo isso será apenas o início das dores. Então sereis entregues aos tormentos,
matar-vos-ão e sereis por minha causa objeto de ódio para todas as nações. Isso está em Mateus, capítulo 24, no versículo de 7 a 9. E esses missionários, pregadores, o que fosse, religiosos, também lembravam uma outra palavra de Jesus. Aquele que está no terraço da casa não desça para tomar o que está em sua casa. E aquele que está no campo não volte para buscar suas vestimentas. Ai das mulheres que estiverem grávidas ou amamentarem naqueles dias. Rogai para que vossa fuga não seja no inverno, por causa do frio, né? Nem em dia de sábado, por causa da proibição dos judeus, que não podia caminhar mais do que 1 quilômetro. Porque então a tribulação será tão grande como nunca foi vista, desde o começo do mundo até o presente, nem jamais será. Se aqueles dias não fossem abreviados, criatura alguma escaparia, mas por causa dos escolhidos, aqueles dias serão abreviados. Isso está em Mateus 24, no versículo 17 a 22. Então, gente, por conta disso, algumas pessoas deixavam lá os seus pertences, abandonava a casa com tudo que tinha dentro, né? Abandonava parente doente, abandonava tudo. Algumas se mudavam de cidade, tentando achar uma cidade que tivesse contaminando menos. Muitas pessoas entendiam qual era de Deus, talvez não fosse para castigar as suas iniquidades, e sim aqueles que teimam em ficar dentro da sua residência, do seu quintal, dos seus muros, do seu campo, né? Da sua cidade, como se a cólera de Deus, né? Cólera divina, fosse um aviso que o tempo daquela cidade já estava no fim. E tudo isso gerou um pânico absurdo. Dá para você imaginar, né? Aliás, como está havendo hoje em muito menor proporção, mas está havendo. Uma outra pergunta. Como é que a igreja, porque hoje se questiona muito isso, o templo deve ser aberto, não deve ser aberto, mas como é que a igreja atuou durante esse período da peste negra? Alguns religiosos da época, e nesse tempo predominavam os católicos, acreditavam que a peste negra ela veio para punir os homens com essa, vamos dizer assim, entre aspas, justa cólera de Deus, né? Justa cólera divina. Ou seja, um sentimento de justiça atribuído a Deus para castigar os pecados dos homens. Já outros religiosos, né, e há registro disso, acusavam os judeus, os leprosos, os estrangeiros, justamente por esse contágio, né, por esses horrores provocados pela peste negra. Era uma xenofobia pura, tremenda, né? Dizem os historiadores que a peste provocou uma ruptura na mentalidade das pessoas a respeito da sua religiosidade. Esse mesmo Boccaccio, ele mostrou que tinha lá dois grupos opostos que se formavam na sociedade. O primeiro grupo era formado por aqueles que acreditavam que a peste provinha da cólera divina, né? O segundo grupo era formado por aqueles que acreditavam ser apenas uma pandemia, que não tinha nada a ver com Deus. Mas o fato é que muitos membros desses dois grupos pressentiam, né, que a morte era iminente, que ia acontecer. Então, dessa forma, eles procuravam loucamente uma forma de salvação, e muitos só a encontravam na obsessão religiosa. Com o que está acontecendo hoje é mera coincidência. O horror provocado pela peste negra, ela forçava as pessoas a procurarem atos de misericórdia, atos de boa-fé, como se aquilo ali servisse de uma penitência religiosa. Foi mais ou menos assim que os flagelantes viam na punição corporal uma forma de se redimirem dos seus pecados, né, e conseguirem a sua aceitação no reino dos céus. Já que eu vou mesmo, eu vou pelo menos me autoflagelar aqui, que aí Deus está vendo que eu estou fazendo meu sacrifício. Essa autoflagelação tinha naquela época, como também tem hoje, o objetivo de causar dor, né, e castigar o corpo pelos pecados da carne.
Esse ato era muito comum nas procissões e realmente dessa forma os fiéis acreditavam que conseguiriam ser perdoados dos seus pecados, ficando até às vezes também imunes à peste negra. É uma questão de cada um acreditar no que quer acreditar. Consta que grupos religiosos, né, eles criavam diferentes formas de procissão. Num deles era necessário que todos vestissem, né, uma longa túnica negra, com um capuz no rosto, né, e andassem descalços. E consta também que algumas pessoas peregrinavam durante 33 dias. 33 dias por causa da idade de Jesus, né, a idade do Cristo. Eles chamavam isso de um auto-sacrifício. Então, segundo Boccaccio, todos os dias vários corpos eram levados às igrejas mais próximas, né, para que fossem sepultados no terreno da igreja, né? Não era propriamente dentro da igreja, não. Mas chegou uma hora, gente, que já não havia mais terreno para enterrar ninguém. E aí famílias inteiras faleciam ao mesmo tempo por descaso também, por não receberem nenhum tipo de auxílio, nem de familiares e nem de amigos, ainda que amigos próximos. Porém, pouquíssimas pessoas se dedicavam a ajudar os doentes. São Francisco de Assis abraçou um leproso, né? Ele pegou a lepra, mas abraçou. E quem naquela época fizesse isso com uma pessoa contaminada com a peste negra, pegaria. Para os que não sabem, Decameron é uma coleção de 100 contos escritos entre 1348 e 1353, mas na época dessa peste negra, né? Esses 100 contos são narrados por 7 moças e 3 rapazes, né? Que eles se abrigaram lá num castelo próximo, né, de Florença, né, que foi o epicentro da peste, para fugir dessa mesma peste e tentar escapar, né? Mesmo assim, esse conto é considerado a principal fonte histórica sobre a peste bubônica. Essa fonte que eu consultei citou o filme O Sétimo Selo. E esse filme, O Sétimo Selo, foi dirigido por Ingmar Bergman, um cineasta sueco, que tratou do medo da morte e também da excessiva religiosidade daquela sociedade, lá naquela época da Baixa Idade Média. Afinal de contas, foram cerca de 50 milhões de pessoas que vieram a óbito entre 1347 e 1353, 6 anos e taca. Não foi brincadeira não, não é pouca coisa. Tá? Eu vou deixar a fonte que eu consultei aí embaixo para vocês pesquisarem também depois se quiserem, tá bem? Eu espero ter dado uma pequena contribuição para que nós possamos entender melhor a necessidade do distanciamento social. Amém? Pourquoi tu vas maintenant partir là-bas, la nuit encore? C'est la reine du monde, reste plus une seconde, reste plus une seconde.